A importância de Fátima hoje em um mundo marcado por incertezas, guerras e crises espirituais, histórias que carregam fé e esperança ganham um valor ainda mais profundo. Entre todas as manifestações celestes registradas na história da Igreja Católica, uma delas se destaca de forma singular, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, no ano de 1917. Não se trata apenas de um episódio devocional ou um milagre local, mas de uma mensagem universal que ainda ecoa com força no coração de milhões de fiéis. Hoje, dia 13 de maio, a Igreja celebra Nossa Senhora de Fátima, a Virgem que apareceu a 3 humildes crianças, trazendo consigo uma mensagem que, embora simples, tem o poder de transformar vidas: oração, penitência e conversão. A escolha deste dia não é apenas uma lembrança litúrgica, mas um convite pessoal para que cada um de nós reflita sobre o que estamos fazendo com a fé que recebemos. Em meio ao barulho do mundo, à correria dos dias e ao esfriamento da fé em muitos corações, Nossa Senhora continua a nos chamar com ternura, como uma mãe preocupada com seus filhos. Ela nos lembra que, apesar dos desafios, ainda é possível mudar o rumo da história, a começar por dentro de nós mesmos. A história que vamos contar a seguir não é um conto distante. Ela fala de fé, coragem e transformação, e começa em uma pequena aldeia de Portugal, onde 3 crianças foram escolhidas para receber um recado do céu, um recado que pode renovar também a sua vida. E assim, voltamos no tempo, ao ano de 1917, em plena Europa em guerra, para entender o cenário onde tudo começou. O cenário de 1917, uma Europa em guerra e uma igreja em crise. O ano era 1917. A Europa estava mergulhada no caos da Primeira Guerra Mundial, um conflito brutal que já havia ceifado milhões de vidas e deixado famílias destroçadas. Em meio às trincheiras, ao barulho dos canhões e ao sofrimento generalizado, muitos corações se enchiam de medo e desespero. As nações pareciam ter perdido rumo, guiadas por interesses políticos e ideologias que colocavam o homem acima de Deus. Portugal, embora não envolvido diretamente nas frentes de batalha, vivia seus próprios conflitos internos. O país enfrentava uma instabilidade política severa. Desde a implantação da República em 1910, o novo regime instaurou uma série de medidas anticlericais que feriram profundamente a fé popular. Igrejas foram fechadas, bens da igreja confiscados, ordens religiosas expulsas, e a liberdade religiosa foi severamente restringida. O catolicismo, antes enraizado na cultura portuguesa, parecia estar sendo empurrado para os porões da história. Nesse cenário de opressão espiritual e medo social, a fé do povo era posta à prova. Muitos se afastavam da igreja, desiludidos com as autoridades e desacreditados de que Deus ainda se importasse com o sofrimento da humanidade. Era como se o céu estivesse em silêncio. Mas é justamente nos momentos mais sombrios que a luz divina costuma se manifestar com mais intensidade. E foi nesse contexto de guerra e crise espiritual que algo extraordinário começou a acontecer em uma pequena e quase desconhecida aldeia portuguesa chamada Fátima. Um lugar simples, habitado por camponeses humildes e esquecidos pelos grandes acontecimentos do mundo. Foi ali, longe dos palácios e dos centros de poder, que o céu escolheu se manifestar, e não aos doutores ou poderosos, mas a 3 crianças pobres, inocentes e cheias de fé, crianças que seriam as mensageiras de uma verdade que abalaria o mundo. E assim, no dia 13 de maio de 1917, o céu se abriu sobre Fátima, e a história tomou um novo rumo. Capítulo 2, o encontro com a Virgem. As aparições de Nossa Senhora eram domingo, 13 de maio de 1917. O céu estava claro sobre a pequena aldeia de Aljustrel, próxima a Fátima, em Portugal. 3 crianças, Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, estavam cuidando do rebanho da família no local conhecido como Cova da Iria. Eram crianças simples, de origem camponesa, sem grandes conhecimentos, mas com uma fé singela e profunda. Enquanto brincavam depois do almoço, uma luz intensa os envolveu. Pensaram que fosse um relâmpago e decidiram recolher o rebanho para fugir da possível tempestade. Foi então que aconteceu o inesperado. Sobre uma pequena azinheira, apareceu uma senhora envolta em luz, mais brilhante que o sol, vestida de branco e com um rosário nas mãos. A luz não feria os olhos, pelo contrário, transmitia paz. Lúcia, assustada, perguntou: "De onde vens?" A senhora respondeu: "Sou do céu." E assim começou o diálogo que marcaria para sempre aquelas 3 crianças e o mundo. A Virgem pediu que voltassem àquele mesmo lugar, no mesmo dia e hora, durante 6 meses seguidos. Pediu que rezassem o terço todos os dias, pela paz no mundo e pelo fim da guerra. Também falou sobre a importância da penitência e da conversão dos pecadores. As crianças,
principalmente Lúcia, se tornaram mensageiras de algo muito maior do que elas podiam compreender. Jacinta e Francisco aceitaram a missão com grande simplicidade e devoção, mesmo quando começaram a enfrentar zombarias, críticas e, posteriormente, perseguições. Nos meses seguintes, sempre no dia 13, Nossa Senhora apareceu novamente. Em junho, revelou que os dois mais jovens, Jacinta e Francisco, logo seriam levados ao céu. Em julho, compartilhou mensagens mais profundas, incluindo visões espirituais que impactaram profundamente as crianças. Durante todas as aparições, uma constante, o chamado à oração do rosário, à conversão e ao abandono do pecado. As notícias das aparições se espalharam rapidamente, e multidões começaram a acompanhar os pequenos nas datas marcadas. Algumas pessoas acreditavam, outras zombavam, e havia ainda aquelas que duvidavam ou temiam a repressão das autoridades. O governo português, fortemente anticlerical, tentou impedir as aparições. Em agosto, as crianças chegaram a ser presas, e Nossa Senhora apareceu em outro local, no dia 19, longe da multidão. Apesar de todas as pressões e medos, os três permaneceram fiéis àquilo que viam e ouviam. Nunca desmentiram o que relataram, mesmo sob ameaças. Suportaram tudo com uma fé admirável para sua idade. E a cada mês, a multidão crescia. Algo extraordinário estava claramente acontecendo ali. O rosto de Maria se tornou uma presença constante na imaginação e na vida daquelas crianças. Não era apenas uma visão, mas uma presença real que as transformava por dentro. Francisco sentia profundo desejo de consolar a Jesus. Jacinta, mesmo tão jovem, chorava pelas almas dos pecadores. Lúcia, com um senso de responsabilidade ainda maior, tornou-se a guardiã da mensagem. E assim, entre a simplicidade dos campos e a pureza de três corações infantis, o céu falava à terra. Mas o momento mais esperado ainda estava por vir. No mês de outubro, Nossa Senhora havia prometido um grande sinal, um milagre que confirmaria a autenticidade de tudo o que fora dito, e o mundo assistiria a algo extraordinário. A mensagem de Fátima, o apelo de Maria à conversão muito além das aparições em si. O mais importante de Fátima é a mensagem. Não era apenas a presença da Virgem Maria que comovia as crianças e os que as acompanhavam, era o que ela dizia. Suas palavras traziam um chamado urgente à humanidade, oração, penitência e conversão. Um apelo claro e direto vindo do céu, destinado a tocar os corações mais endurecidos. Durante as aparições, Nossa Senhora expressou uma profunda tristeza pelos pecados do mundo. Pediu que todos rezassem o terço diariamente, como um caminho simples e poderoso para alcançar a paz e evitar desgraças. Disse que muitos iam para o inferno porque não havia quem rezasse por eles. E mostrou, inclusive, uma visão aterradora do inferno às crianças, especialmente em julho de 1917. O sol retornou ao seu lugar, as nuvens se dissiparam e algo inacreditável aconteceu. Todas as roupas encharcadas estavam completamente secas. O milagre foi testemunhado não apenas pelos fiéis, mas também por jornalistas, médicos, soldados e até ateus. O correspondente do jornal secular O Século, Avelino de Almeida, que inicialmente tratava as aparições com ironia, publicou um relato impressionado, descrevendo o milagre do sol com detalhes e sem negar sua veracidade. A Igreja, com prudência, levou anos para provar oficialmente as aparições, mas o povo já não tinha dúvidas. Algo divino acontecerá em Fátima. Era impossível negar a intensidade daquele sinal. Mais do que um espetáculo, foi uma confirmação vinda do céu, um selo sobre tudo que havia sido dito durante os meses anteriores. O milagre não foi apenas uma resposta aos céticos, mas também um símbolo poderoso. O sol, que representa Cristo, brilhou com força sobre um mundo mergulhado nas trevas. E a mensagem de Maria, como luz mansa e persistente, continuaria a iluminar a humanidade nas décadas seguintes. Com o encerramento das aparições, começava uma nova fase, a propagação da mensagem e o testemunho silencioso das três crianças, que marcariam a história da Igreja com sua entrega total a Deus. Os três pastorinhos. Vida, missão e legado. Após o encerramento das aparições em outubro de 1917, a vida dos três pastorinhos de Fátima jamais voltou a ser como antes. Eles haviam se tornado, mesmo sem desejar, figuras públicas. Muitos vinham de longe para vê-los, fazer perguntas, tocar neles. Mas, ao contrário da fama ou do orgulho, os três pequenos responderam com humildade, silêncio e profunda entrega a Deus. Francisco Marto, o mais calado entre os três, tornou-se um contemplativo. Sua maior preocupação era consolar a Deus, expressão que repetia com frequência. Sabia que logo partiria para o céu, como Nossa Senhora lhe havia dito. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento, em oração silenciosa. Contraiu a gripe espanhola em 1918 e,
embora tenha sofrido intensamente, nunca reclamou. Ofereceu tudo com amor. Morreu em 4 de abril de 1919, com apenas 10 anos, com um sorriso sereno nos lábios. Jacinta Marto, embora tão pequena, demonstrava uma maturidade espiritual impressionante. Após as visões do inferno, sentia um grande desejo de rezar pelos pecadores e salvar almas. Fazia sacrifícios diários, jejuava, recusava coisas simples como água ou comida para oferecer a Deus. Também contraiu a gripe espanhola e sofreu ainda mais que Francisco. Foi levada a Lisboa para tratamento, longe da família. Mesmo no hospital, oferecia suas dores com amor. Faleceu em 20 de fevereiro de 1920, aos 9 anos, sozinha, como havia sido profetizado. A morte dos 2 irmãos não encerrou a missão de Fátima. Pelo contrário, o testemunho deles tocou milhares de corações. Foram beatificados pelo Papa João Paulo II no ano 2000, e canonizados em 2017 pelo Papa Francisco, no centenário das aparições. Tornaram-se os santos mais jovens não mártires da Igreja, modelo de fé e pureza infantil. Lúcia dos Santos, a mais velha, permaneceu viva por muitos anos, carregando a responsabilidade de ser a guardiã da mensagem de Fátima. Ingressou no convento das Irmãs Doroteias, depois tornou-se carmelita descalça, assumindo o nome de Irmã Maria Lúcia do Coração Imaculado. Foi por meio dela que o mundo conheceu os detalhes das aparições e os chamados 3 segredos de Fátima. Lúcia viveu uma vida escondida, em silêncio e oração, obediente à Igreja. Durante o pontificado de João Paulo II, a mensagem de Fátima ganhou nova atenção, especialmente após o atentado sofrido pelo Papa em 13 de maio de 1981, data das aparições. O próprio pontífice atribuiu sua sobrevivência à proteção de Nossa Senhora de Fátima e ofereceu a bala que o atingiu para ser colocada na coroa da imagem original, no Santuário de Fátima. Lúcia faleceu em 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos, e seu processo de beatificação está em andamento. Ela deixou um legado espiritual imenso, inclusive com livros e cartas que ajudam o mundo a compreender melhor o que aconteceu em Fátima. A história dos 3 pastorinhos, ao mesmo tempo, simples e grandiosa. Crianças pobres, analfabetas, desconhecidas do mundo, foram escolhidas para transmitir uma mensagem celestial, não por mérito humano, mas pela pureza de seus corações e pela docilidade com que disseram sim a Deus. E mesmo depois do fim de suas vidas terrenas, a mensagem continuaria ecoando, ganhando força no coração da Igreja e dos fiéis, como veremos no próximo e último capítulo. Cap 6. Fátima no coração da Igreja. Devoção, santuário e milagres. Após as aparições de 1917, Fátima deixou de ser uma pequena aldeia desconhecida para se tornar um dos centros espirituais mais importantes do mundo. O campo da Cova da Iria, onde tudo começou, transformou-se num santuário internacional de oração, peregrinação e conversão. A capelinha que Nossa Senhora pediu começou a ser construída em 1919, e logo atraiu milhares de devotos. Hoje, o Santuário de Fátima recebe mais de 6 milhões de peregrinos por ano, vindos de todos os continentes. Ao longo do século XX, a mensagem de Fátima foi reconhecida e promovida por vários papas. Pio XII, Paulo VI, João Paulo II e, mais recentemente, Bento XVI e Francisco, todos manifestaram profunda veneração por Nossa Senhora de Fátima. João Paulo II, em especial, teve uma ligação íntima com essa devoção. Ele acreditava firmemente que Nossa Senhora havia intercedido para salvá-lo do atentado sofrido em 13 de maio de 1981, precisamente no dia da primeira aparição. Anos depois, visitou o santuário e colocou a bala do atentado na coroa da imagem original de Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria, um dos pilares da mensagem de Fátima, espalhou-se por todo o mundo. Inúmeras famílias, paróquias, dioceses e até nações foram consagradas a esse coração puríssimo. As primeiras sextas-feiras e sábados do mês, a prática do rosário diário, a adoração ao Santíssimo e os atos de reparação pelos pecados tornaram-se expressões concretas desse chamado à conversão. Fátima também está ligada a milagres contínuos, não apenas o milagre do sol, mas milhares de relatos de curas físicas, reconciliações familiares, conversões de vida e vocações religiosas surgidas após visitas ao santuário ou oração confiada a Nossa Senhora. Em Fátima, muitos sentem uma paz sobrenatural, como se ali o céu estivesse mais perto da terra. Mas, acima de tudo, Fátima permanece como um apelo profético. Sua mensagem não foi apenas para 1917, mas para todos os tempos. Em um mundo marcado por guerras, ideologias destrutivas e o esquecimento de Deus, a voz materna de Maria continua atual. Rezai o terço todos os dias,
ofereceis sacrifícios pelos pecadores, não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. A história de Fátima é, portanto, mais do que um acontecimento extraordinário. É um chamado a cada coração humano. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não nos abandona. Ele envia sua mãe para nos conduzir de volta à luz, com ternura e firmeza. E assim, na simplicidade de 3 crianças e no coração de uma mãe do céu, o mundo redescobriu o caminho da fé, da esperança e do amor. Fátima não é passado. Fátima é presente, e continua sendo uma luz que brilha no meio da escuridão. E agora vamos rezar para Nossa Senhora de Fátima para sempre nos proteger de todo o mal. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para fortalecer nosso caminho de bênção. Obrigado e até o próximo vídeo. Oração poderosa a Nossa Senhora de Fátima Maria, Senhora de Fátima, que aparecestes em um tempo de guerra e medo, com um coração cheio de luz, paz e promessa, olhai hoje por nós, neste tempo de incertezas. Vós que falastes a 3 pequenos corações, ensinai-nos a escutar o chamado do céu, a confiar nas promessas de Deus, e a caminhar sem medo pelos vales da vida. Virgem do Rosário, ensinai-nos a rezar com o coração, a oferecer nossos sacrifícios com amor, e a crer, mesmo quando tudo parecer escuro. Mostrai-nos o valor do silêncio, da penitência e da entrega total. E se for preciso, que também nós possamos dizer, sim, Mãe, eu quero consolar o teu coração imaculado. Fazei-nos mensageiros da vossa paz, lanternas acesas no meio do caos, sinais vivos de esperança para este mundo que esqueceu de amar. E agora, Senhora, antes que este vídeo termine, toca quem está ouvindo com a tua presença. Que este momento não passe como mais um, mas seja um reencontro verdadeiro com o teu amor. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém.